a história do Sadraque Santos, um empresário de Taubaté, um cara honesto, velho. Cara assim, de boa mesmo. A vida dele, como dono de uma agência de turismo, era tranquila. O cara batalhou. Ele era empregado, saiu do emprego, foi empreender. Mas um dia, por causa de um mal-entendido, o Sadraque foi parar na cadeia e passou 5 meses atrás das grades. Só que ele passou injustamente. É isso mesmo que você ouviu, viu? Ele ficou 5 meses preso, sendo inocente. Bom, a gente vai entender essa história nessa matéria super especial que o Pedro Coralha e o Thales Andrade prepararam pra gente. Olha só que história de superação, de nunca desistir e de lição de vida, porque ele saiu da cadeia agradecendo a Deus. Olha só. O carinho de um pai e de uma mãe com o filho. Uma cena que transmite alívio, alegria e esperança depois de tudo o que eles viveram. Aos 34 anos, Sadraque é dono de uma agência de viagens, um negócio que ele abriu quando ainda morava em Manaus e que cresceu ainda mais depois que ele se mudou para Taubaté. Abri essa empresa após um longo período trabalhando numa grande multinacional de eletrodomésticos em Manaus, na Zona Franca de Manaus, e em 2017 eu resolvi empreender. Baseado na formação que tive em administração, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, e empreender sempre foi meu objetivo. Então abri essa agência de viagens e comecei a trabalhar nesse ramo, que era um ramo que eu sempre me interessei pelo fato de gostar de viajar, de conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, explorar o mundo. Então resolvi abrir essa agência em 2017. O meu nicho de público ele é bem variado. Tem pessoas que gostam, clientes, de viajar em roteiros nacionais e internacionais. Então tem um nicho bem variado, mas eu trabalho com todos os nichos, tanto nacional, internacional, cruzeiros também de viagem, seguro viagem, hospedagens. Então tenho um conhecimento amplo de ambos os casos e oferto esse portfólio para todos os meus clientes. A rotina em aeroportos era comum para Sadraque. Mas no dia 16 de maio deste ano, aqui no aeroporto de Guarulhos, após voltar de uma viagem nacional, a vida do empresário mudou completamente. Nesse retorno de Mato Grosso, às 20h37, ao pousar no aeroporto de Guarulhos, eu fui surpreendido por 2 agentes da Polícia Federal que entraram no voo, vieram até minha poltrona e perguntaram se eu era Sadraque Santos. Eu confirmei que sim. Eles pediram o documento, olharam meu documento e pediu para acompanhar eles para trocar uma ideia. Chegando fora do avião, a parte externa, eles me comunicaram que havia um mandado de prisão contra mim e por tráfico de drogas expedido pela 4ª Vara de Tráfico de Manaus. Na hora eu fiquei surpreso, assustado, em choque. Falei, não é possível, eu nunca consumi entorpecente, nunca andei com ninguém que consome tipo de entorpecente, quanto mais vender, traficar drogas. Falei, deve ser algum erro ou equívoco, porque não é possível isso. E eles pediram para acompanhar, depois de fazer algumas perguntas para mim ali, se eu era do crime, se eu tinha parentes, amigos no crime. E eu, frisadamente, respondi a eles que jamais, não tenho contato com ninguém no crime, não tenho parentes no crime e jamais me associei com esse tipo de pessoa. Ele pediu para acompanhar até a delegacia da Polícia Federal no aeroporto para tentar entender melhor o caso. Chegando lá, falei com o delegado, escrivão de polícia, que tentaram entender junto comigo o caso, do que se baseava o mandado de prisão, mas não obtive resposta nenhuma. Fiquei mais confuso com toda aquela situação, nervoso, em choque. E a alegria da família Santos se transformou em completo desespero. E eu fiquei surpreso. A princípio, eu notei que ele estava com a voz trêmula, e aí eu pensei em algo ruim. E aí ele me relatou, falou, pai, estou sendo detido pelos agentes federais aqui e estou sendo conduzido. Então, para mim, foi muito ruim. E aquela noite foi muito ruim para mim e para minha esposa, até porque eu sempre fui um pai presente, dei uma boa educação, uma boa orientação, e ele absorveu muito bem isso. E nós ficamos assim, desesperados. Mas aí a minha filha nos deu uma certa estabilidade, fizemos contato com a doutora Gládia, e ela prontamente nos atendeu e agimos rápido. Mas assim, foi desesperador. Foi difícil, sabe? Não foi fácil. Eu como mãe, né, para mim foi muito difícil. Eu fiquei, me dizer, quase 45 dias, né, sem ver meu filho, porque a gente sempre estava correndo atrás para fazer a carteirinha, para poder ver ele, né?
na prisão, então foi um período difícil. Para mim foi difícil demais, eu fiquei muito deprimida, uns 15 dias, sabe? Inconsolada por saber que meu filho estava sendo preso, né, injustamente. Mas aí que eu consegui, que eu cheguei na prisão, depois de 45 dias, para mim foi uma dor muito grande ver meu filho inocente e ele preso, né? Então, para uma mãe é difícil. Eu acho que nenhuma mãe deve passar por uma situação dessa, sabendo que o seu filho é inocente e está preso. Então a gente se coloca na dor de uma mãe, ver o seu filho sendo manchado, sujo, né, o nome dele, e principalmente porque o meu filho é uma pessoa que gosta da liberdade dele, sendo roubada, sabe, pela injustiça que cometeram contra ele. Mas qual seria a ligação de Sadraque, um agente de viagens, com o tráfico de drogas? Após passar alguns dias no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, ele foi encaminhado para o CDP de Jundiaí. Nesse intervalo, a família entrou em contato com a doutora Gladiva Ribeiro, que precisou traçar uma linha de investigação para provar a inocência de Sadraque. A gente que tem uma certa experiência na defesa técnica olha e quer investigar o que está acontecendo, né? Porque não faz muito sentido, embora a gente saiba que o Estado também falha, não é uma coisa recorrente. Aí você olha e fala, mas será que é só isso mesmo, né? Primeiro paira a dúvida. Aí você vai avaliar, analisar o caso e aí você se surpreende, né? No caso eu me surpreendi realmente, porque era essa a história, né? O Sadraque teve a infelicidade de vender passagens para uma menina que era investigada, né, numa operação policial por tráfico interestadual. E aí, nisso, ele acaba sendo acusado, porque no celular da menina constava conversas dele com ela vendendo passagem, né? E aí, na prisão dela, apreensão do celular, verificaram as mensagens do aplicativo, né, do WhatsApp, e verificaram que ele vendia as passagens para ela. E aí ele passou a ser alvo dessa investigação. Nada foi encontrado em desfavor dele, nada que envolvesse ele com a associação criminosa, com a investigação propriamente dita. Eu acho que foi um ato brutal, porque não estavam presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. Conhecendo os autos, analisando os autos, eu fiz o pedido de liberdade provisória dele, comprovando que ele trabalhava com venda de passagens, e a liberdade foi negada, e aguardaram, depois de meses da análise da liberdade provisória, acharam por bem aguardar a instrução processual. E depois de uma longa batalha para provar sua inocência, finalmente Sadraque saiu da cadeia. Foram 150 dias de prisão, uma viagem que ele jamais pensou em fazer. Eu passei cinco meses num lugar que não me pertencia. Eu estava num lugar que eu não tinha contato com aquele tipo de situação. Então, eu estava num lugar onde havia pessoas que haviam cometido delitos, todo tipo de crime, junto a deles. E eu não conseguia entender o motivo de estar ali. Então, foi um momento difícil na minha vida. Hoje eu ainda estou tentando assimilar as coisas, ainda não consegui retomar as atividades. Creio que essa semana, na próxima, me restabelecendo melhor, pensando melhor as coisas, vou conseguir organizar, principalmente os detalhes da empresa que ficou parado, as contas que estão atrasadas, para organizar, para serem pagas. Eu fiquei 5 meses sem trabalhar, sem receber proventos nenhum. Então, o prejuízo foi acumulando. Então, o momento agora é de organizar a casa, tentar organizar a casa, conversar com clientes. Por isso que eu tomei a decisão de expor esse caso, para ter uma amplitude maior no caso e ter uma atenção da mídia e mostrar a dura realidade que eu estou enfrentando. Uma pessoa que nunca teve contato com crime, que sempre trabalhou, que sempre estudou, de uma família estruturada, bem ensinada, e que agora estou sendo obrigado a passar por um processo difícil e lamentável por um erro judicial. Para o seu Sebastião e a dona Neuza, nada é mais importante do que a alegria de ter o filho de volta para casa. É muito bom ter ele em casa, ele é um excelente filho, né, para nós, para mim e meu marido. E para mim é uma alegria de saber que ele está agora, mas que ele tem que lutar pela justiça, de poder mostrar, né, para as pessoas que as pessoas têm o direito de recorrer e provar a inocência, para que isso não aconteça com outras pessoas, que outras mães, como eu, não venham sofrer pela injustiça cometida contra um filho. No dia que nós fomos buscá-lo lá no CDP, e eu olhei de longe e eu não reconheci ele, porque ele estava assim, com uma roupa bem ruim, que foi o que o pessoal conseguiu lá para ele. E eu não aguentei, foi difícil. Segundo o próprio Ministério Público, nenhuma prova foi levantada contra Sadraque. E por todos esses dias de reclusão e pela série de danos causados, sejam morais, físicos e materiais, a defesa entrará com pedido de ressarcimento contra o Estado. Por questões técnicas, a gente aguardou a soltura.
A gente aguardou também o trânsito julgado da sentença, né? Ou seja, a sentença se tornar irrecorrível, para que a gente possa agora entrar na análise de reparação, né? Eu entendo, enquanto defensora, que quando a pessoa erra com relação à sociedade, o Estado pune. E quando o Estado erra com relação à pessoa, ele também deve ser punido. Estamos bem felizes e nós agradecemos sinceramente de coração a presença da imprensa. E nós acreditamos muito na imprensa televisada, falada, escrita, e nós vamos agora em busca de justiça. Uma família abalada por um erro judicial e que espera, na própria justiça, a reparação dos danos causados, mas que agora aproveita os dias de união e paz dentro da própria casa. Quero deixar essa mensagem para as pessoas, de nunca desistir, de ter essa perseverança, de manter firme no seu propósito e objetivo. E principalmente, após passar por provações e momentos difíceis, ter coragem agora de expor o seu caso, de não ter vergonha, de não se sentir sozinho. Eu nunca me senti sozinho, porque eu sabia que Deus estava todo o tempo comigo. Então eu quero agradecer a todos os meus familiares, amigos, principalmente a Deus, por ter me ajudado nesse momento difícil e angustiante da minha vida. Agradecer a doutora Gladivo, que foi a advogada do meu caso, que deu todo o suporte, montou uma defesa robusta também, arrolou testemunhas competentes que me ajudaram a comprovar isso e que precisei, diante da justiça, comprovar o óbvio, que eles estavam privando da liberdade um simples trabalhador. Você já imaginou que você está voltando de uma viagem de trabalho e dentro do avião 2 policiais federais falam: vem comigo, você está preso, sem você ter feito nada? Imagina o trauma pelo qual passou esse nosso amigo. E imagina também os pais, né? Seu Sebastião, Dona Neuza. A gente viu eles chorando o tempo todo que eles deram entrevista para o Pedro. Foi chorando, gente, porque aquele desgosto do pai, mesmo sabendo que o filho não fez nada, está na cadeia, está preso como um criminoso, aliás, junto com outros criminosos de fato. A doutora foi muito feliz em ter aberto uma investigação paralela para provar a inocência do cliente dela, porque por causa de uma relação comercial com uma cliente que fazia coisa errada, você vai prender? A polícia já prende logo de cara, sem meio de defesa, 5 meses na cadeia por causa de vender passagem para uma cliente. Os traficantes estão por aí, para cima e para baixo, eles compram passagem em vários lugares, presumo eu, certo? Então vai prender todo mundo que vende a passagem para o traficante sem saber, né? Foi uma atrapalhada que a polícia fez nesse caso e foi comprovado, inclusive, tanto que ele está solto. E agora ele espera a reparação, que é todo o direito dele. Aliás, que essa reparação venha logo, que não seja demorada, seja rápida, tão rápida quanto essa prisão que ele foi injustamente levado, né? Que venha mesmo em uma reparação bem robusta, porque foram 5 meses só de prejuízo, fora falar da questão moral, da questão emocional. Isso aí, difícil recuperar. As marcas que ficaram dentro da família toda, né? Vão ficar para sempre essas aí. O que vier em reparação não é nada perto do que sofreu esse pai, essa mãe, honrados, né? Que criaram um filho de forma exemplar, nunca colocou nada na boca para estar envolvido com esse tipo de processo, né?